Suas outras referências maternas, tipo avó, você também tem alguma coisa que você traga pro seu estilo? Ah, não, a mãe da minha mãe. Gente, como é que é verdade? Vamos lá, a mãe da minha mãe é um case. Sabia, viu? Gente, sempre tem. De onde foi que a minha... Talvez, é isso. A minha avó, a mãe da minha mãe, Cansou era uma pessoa... sua mãe, cansou. Cara, ela era muito assim. A minha avó, até antes dela ter um AVC, ela era a pessoa mais assim. Você chegava na casa dela, tipo, 7 horas da manhã, ela estava... Atriz de novela montada na sala. Impecável. Suzana Vieira, impecável, atriz de novela A casa na sala. estava totalmente arrumada, sabe? Impecável, nada fora do lugar. E a minha avó também. Então eu falo, isso é uma pergunta mesmo. Eu acho que a minha avó cansou a minha mãe. A avó era assim com cabelo. Tanto que ela morava no final... Desde que eu me entendo por gente, minha avó morava comigo, com meus pais, com minha mãe, né? E no apartamento dos meus pais, tinha um móvel na frente da porta de entrada e saída de casa. Minha avó, dentro da gaveta, tinha um vidro de laquê. Então ela ia sair pela porta, ela abria a gaveta, espirrava o vidro de laquê pro cabelo sair armado e impecável pra rua, pra ela voltar com o cabelo como estava. Olá, tudo bem? Mais um episódio, dessa vez especial do nosso podcast, onde a gente fala sobre moda, tendência, vários temas do universo feminino e, às vezes, alguns temas um pouco mais diferentes. E, Nath, o que tem para hoje? Para hoje a gente vai falar sobre heranças maternas. Por quê? As nossas mães ou as nossas referências maternas, elas nos influenciam de muitas formas. Através do nosso estilo, da nossa comunicação, do nosso comportamento, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Por isso que eu falei que era um episódio especial. Afinal, em comemoração ao Dia das Mães. Exato. Beijo, mãe. Vamos começar, tá? Beijo, mãe! Me desculpa se eu falar alguma coisa aqui que eu não devia, porque eu não avisei, né? Não tava no script, não tem script, e a gente vai do jeito que for, entendeu? Hoje é um episódio que a gente vai falar com o coração, com eloquência também, mas um pouquinho com o coração. Exato. Isa, começa, vai lá. Começo. Eu acho que eu fiquei pensando, desde que a gente pensou nesse tema, eu fiquei pensando qual é a principal herança materna. Eu acho que é fazer as unhas. Eu sempre lembro da minha mãe com as unhas feitas e assim com cores mais... Minha mãe usava muito vermelho, até mais do que eu, ela usava vermelho mesmo. Nunca vi minha mãe de unha clarinha e mais comprida. Acho que é por isso que eu também gosto de unhas mais longas e a parte de fazer a unha. Toda vez que eu olho para minha mão, eu tenho uma referência da mão da minha mãe. Acho que esse é um autocuidado de imagem e de feminilidade que ela sempre cultivou e cultiva até hoje e que eu trago para minha imagem. Acho que essa é a minha principal herança materna. A minha principal herança está relacionada ao meu estilo, porque a minha mãe é uma pessoa bem esportiva, super clássica, super clean. Então, tudo que é demais, minha mãe não curte, minha mãe não gosta, sabe? E aí, acho que eu trouxe muito isso dela. Porque, você vê, eu tô falando... A gente estava discutindo agora sobre um colar, e eu falei pra Isa, isso aqui brilha. Ela, não, pra mim é fosco. Eu falei, não, pra mim brilhou, não é fosco. E essa é uma referência que eu trago da minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito clean, muito básica, muito simples, nunca teve muito ponto de atenção, sempre foi uma pessoa minimalista. E eu cresci vendo essa estética. Então, cada coisa que parece um pouquinho demais pra mim, já grita aos meus olhos, eu falo, não. Já é demais. Preciso baixar o volume. E aí eu lembro da minha mãe. Entendi. E uma outra coisa que você falando, eu lembrei, que é uma coisa que eu trago e atualmente está na moda. Minha mãe sempre esteve na moda. É conjunto. Minha mãe sempre gostou de conjunto. Blusa e calça. Eu lembro de vários conjuntos que ela tinha, até alguns com umas estampas de mulheres ou abstratas, mas sempre um conjunto. Então, ela também sempre usou muito conjunto, é uma coisa que eu gosto. Eu tenho vários conjuntos no meu guarda-roupa, vários. E eu sei que conjunto é aquele negócio, ou você ama ou você detesta. Ou você não tem nenhum e fala, não, nossa, conjunto horrível, detesto. Ou você ama conjunto. Eu acho que eu amo conjunto por causa dela, porque ela também usava muito conjunto. Eu tenho 2 conjuntos, mas assim, a minha mãe não é a pessoa do conjunto. Minha mãe é a pessoa da calça jeans e camiseta.
Então, a calça jeans e a camiseta branca, acho que eu cresci vendo a minha mãe usando muito. Hoje ela usa menos calça jeans, por uma questão de conforto também. Mas a vida inteira, a calça jeans, aquela lavagem mais simples que tem, azul, índigo, sem nada de recorte, nada de desenho e camiseta. Mesmo assim, camisa, vi pouquíssimas vezes a minha mãe usar. Mas ela gosta de camiseta, t-shirt, básica, branca mesmo, tênis no pé. Então sempre foi um tênis, sabe, All-Star, tênis branco, pouquíssimos acessórios, pouquíssimos, assim, uma vez ou outra um brinco, malemar, mas assim, nunca vi minha mãe com colares, pulseiras, braceletes, brincos grandes, coisas, não, era sempre, sabe, uma coisa bem clean. E eu cresci com essa referência, Mais sabe? minimalista mesmo. Minimalista, de que a calça jeans era ótima, porque a vestia E com peças pra todos atemporais, pelo que você tá falando. muito, muito. Então, desde sempre, desde que eu me lembro da minha mãe, é desse jeito. Calça jeans, camiseta, tênis, poucos acessórios. Então, não muda muito, né? Claro que tem uma questão da previsibilidade, não muda. Então, eu sempre sei o que esperar. Mas, por outro lado, traz a segurança também. Sim. Então, para ela sempre foi essa questão do... E com isso aqui eu vou estar bem vestida em qualquer Conforto lugar. e segurança. Exatamente. Mas e quando ela te vestia? Quando você era criança, ela também te vestia assim? Era. E aí é muito engraçado, porque assim, eu tenho uma prima que tem mais ou menos a minha idade. A gente tem meses de diferença. E a minha tia vestia a minha prima com muito mais... Tinha mais flor, mais vestido, Babado. coisas no cabelo, babados. E a minha mãe olhava e falava, pra que essa criança parecendo uma árvore de Natal? Deixa a criança livre pra brincar, gente. Pra que essa margarida desse tamanho no vestido dela? Eu lembro que minha prima tinha um vestido branco, com umas margaridas amarelas gigantescas. Minha mãe olhava e falava, por que vai deixar a criança sair assim? E eu entendo que era o gosto da minha Quase tia, um só mini que jardim. e aí faz um negócio no cabelo e prende de um lado e prende do outro. Não, assim, pra mim era muito simples. A minha mãe era assim, não, Natália tem que ser criança. Põe um shortinho, uma camisetinha, uma saia. Minha mãe disse que quando criança eu gostava de conjunto, que eu tinha muitos conjuntos e eu gostava muito de saia e blusinha. Então ela falava assim, era o mais simples possível, sem muito apetrecho, nada no cabelo, tanto é que eu cresci sem usar presilha no cabelo. Era no máximo um rabo de cavalo, uma trança ou cabelo solto. Mesmo o cabelo meio preso, eu não usava. Então, isso pra mim, eu cresci com esse negócio, sabe? E aí hoje, eu me peguei, eu entendi isso depois da consultoria, né? Porque eu vi as pessoas criativas, cheia de coisa, eu falava, meu Deus, por que essa árvore de Natal? Aí a blusa listrada com a saia florida. Entendeu? Por que eu fui testar isso na minha vida se eu não sou essa pessoa? Mas eu entendi depois, né, da minha formação, do trabalho e tudo mais, que isso fez parte do que eu trouxe, do que eu carrego da minha mãe. Sim. Sabe? Porque eu ouvi tanto a vida inteira. Né? Essa referência eu ouvi tanto a vida inteira que eu carreguei pra mim. Depois eu tive que soltar e falar assim, não, isso aqui é uma referência dela. E eu preciso entender que as pessoas gostam de coisas diferentes. E se elas usarem, se elas optarem por isso, tá tudo bem. Sim. Mas para mim, para a Natália, pessoalmente, isso eu não consegui mudar. Sabe, assim, para mim eu preciso ter 2 pontos focais no que eu tô usando. Mais do que isso, pra mim é demais. Você vê que a gente tá aqui se arrumando, coloca a blusa, coloca brinco, coloca o colar, prende o cabelo, solta o cabelo, eu já falo, não, é demais. Pra mim tem que ser sempre um pouquinho menos. Essa é uma referência que eu trago dela assim muito forte. E você também gosta bastante das peças clássicas. Sim. Tipo, pra mim é o que é atemporal. As coisas que eu tenho no meu guarda-roupa, eu vou casar com elas e elas vão ficar 10 anos comigo sem a menor sombra de dúvidas, assim, porque assim, claro que o clássico já foi validado pelo tempo. São os sapatos. Meus sapatos, mas aí é que tá. O meu ponto de, sabe, a minha exclamação, Sei. né? O meu ponto focal tá sempre no sapato. Então eu escolho tá clean no vestir, mas o sapato é o meu ponto de disrupção, assim. Putz, eu preciso... A minha criatividade, ela normalmente é demonstrada ali, vai pro sapato. A minha mãe é o contrário da sua mãe. Minha mãe nunca usava tênis, nunca. Não lembro da minha mãe de tênis na vida. Minha mãe detesta tênis, ela nunca usa tênis. Calça jeans também não. Minha mãe tinha uma calça jeans, fora isso eram só roupas de tecido mesmo. Quando eu era criança, ela me vestia com muito conjunto. Eu lembro de milhões de conjuntos. Aniversário era conjunto, um conjunto de blusa e saia. E aí a saia tinha algum babado, alguma renda, alguma coisa rodada. Teve um conjunto que eu amava, que eu lembro até hoje. Era um florido também, de blusa e saia.
conjunto de top e short, ou seja, ela usava conjunto, também botava, eu também me vestia com conjuntos. E ela fazia muito penteado em mim. Eu acho que é por isso que eu gosto de penteado. Ela nunca fazia muito penteado nela, porque minha mãe, ao contrário de mim, o cabelo dela é muito ralo mesmo. Inclusive, ela sempre falou assim, se esses tratamentos para cabelo, né, dessem certo, a Xuxa tinha muito cabelo. Se a Xuxa até hoje não conseguiu ter muito cabelo, é porque não é dinheiro que vai fazer o cabelo crescer. Nossa, exato. Porque não faltaria dinheiro à Xuxa pra fazer o cabelo com certeza, crescer. Exatamente. E o que ela não tinha era cabelo. Minha mãe também, igual a Xuxa, ela tem um cabelo muito ralinho, tanto que quando ela tinha cabelo longo, era bem fininho. Depois, quando ela cortou o cabelo, até pra dar um pouco mais de volume, etc. Mas sempre foi muito ralinho. Então, ela não fazia penteado nela, mas ela sempre fez muito penteado em mim. Era fita dentro de trança. Então, acho que eu também peguei o gosto dos penteados por causa disso. Eu faço muito penteado no cabelo, mas acho que foi por causa disso. Porque ela fazia em mim. Não que eu visse ela fazendo nela, mas como ela fazia em mim, eu acho que é um momento que eu tenho de... é uma coisa diferente. Eu me recordo da minha mãe fazendo. Um outro traço que eu trago dela é perfume. Minha mãe ama perfume. Os nossos gostos de perfume são completamente opostos. Ela gosta de perfumes muito pesados, tipo Shalimar, esses perfumes mais com essências orientais, muito pesados. Eu gosto de perfumes muito florais e cítricos. Mas ninguém sai de casa sem perfume. Ninguém. Nem eu, nem ela. Posso ir para qualquer lugar. Tanto que aqui, para gravar o podcast, vocês não sabem, mas o perfume vem junto comigo. Tá lá. E aí, às vezes eu vou, passo. Então, assim, perfume também é uma coisa que me remete muito à minha mãe. De, esses altos cuidados, pelo que eu tava percebendo. Unha, perfume, essas coisas assim. Então, minha mãe, hoje ela pinta a unha mais. Antigamente era coisa, assim, bem clarinha, básico, base na unha. Minha mãe não é aquela pessoa, sabe? Vou passar vermelhos. Hoje, minha mãe usa. Antigamente não. Uma coisa importante, né, com relação a cabelo. A família da minha mãe tem descendência indígena. Então, todos eles têm o cabelo escuro, liso, escorrido e comprido. Minhas primas parecem indígenas, assim. Você olha, você fala, com certeza você sabe de onde vieram. Então, a minha mãe nunca soube fazer nada muito diferente no cabelo, porque não dá certo. O cabelo dela não pega, entendeu? Então, o cabelo dela é assim, se ela lavou o cabelo, ainda hoje, minha mãe vai fazer ainda 60 anos, né? Então, ainda hoje, se ela lava o cabelo, shampoo, condicionador, e não precisa ser, né, o melhor do mundo, não, é de farmácia mesmo, shampoo, condicionador, secou o cabelo, se ela for pro vento, o cabelo vai ficar com um pouco mais de volume, mas não vai ser aquela coisa, não. Tipo, parece que ela fez, dependendo... Às vezes eu olho e falo, mãe, você foi no cabeleireiro, fez escova? Ela, não, só tomei banho e dei uma batida no cabelo, porque é liso, escorrido. Então, como muita coisa não pegava no cabelo dela, no máximo minha avó fazia trança. Ela também não fazia no seu? Também não fazia no meu, então não conseguia. Pra mim, assim, pra ir pra escola é um rabo de cavalo e acabou. Então, não tive esses... tem que colocar presilha, né? Malemar um coque, fazia balé quando era criança, malemar um coque. Mais do que isso, não pede. E, assim, o meu pai... Então, a minha mãe é de origem, né? Tem uma parte da família ali indígena, com português, e o meu pai é negro. E o cabelo do meu pai é cacheado, aquele cachinho bem enroladinho, né? Não chega a ser crespo, mas é bem enroladinho. E a minha irmã mais nova nasceu com cabelo enrolado, cacheado. Ela sofria, ela chorava porque ela falava assim pra escola, minhas amigas todas têm cabelo liso, a Natália tem cabelo liso, meu irmão tem cabelo liso, minha mãe e eu nasci com cabelo cacheado. Então a minha mãe tinha que fazer alguma coisa pro cabelo da Suzana ficar do jeito que ela queria. Só que minha mãe não sabia. Ela não conseguia lidar, por quê? Porque ela mesma não precisava, não tinha tido experiência. Aí eu nasci de cabelo liso. Meu irmão também. Então é assim, é do jeito que tá. Quando a minha irmã veio com cabelo cacheado, minha mãe ficou perdida, porque não sabia exatamente o que fazer. E é isso, assim, tipo, era sempre tão natural pra ela só lavar o cabelo e sair, que depois, sabe, tipo, eu também fui pegando isso, assim. Hoje, o máximo que eu faço é secar meu cabelo com secador em 5 minutos. Eu não sei fazer grandes penteados. No máximo, você vai me ver, rabo de cavalo, coque, faço meio preso, assim, que já é são as 4 variações, entendeu? Mais do que isso, você não vai me ver. Não, eu sou aquela, boto coque, faço trança, enfio a fita no meio da trança, eu adoro, mas porque minha mãe tinha isso.
E eu acho que ela meio que usava o meu cabelo para fazer coisas que ela não podia fazer no cabelo dela. Então, ela botava ali um pouco da criatividade dela. Afinal, eu sempre tive muito cabelo. E meu cabelo, ele arma, ele pega, assim, modelagem muito fácil, diferente do dela, que ela sempre foi muito ralinho. Então, eu também acho que ela usava para isso. Acessórios, minha mãe também sempre gostou muito de acessórios, muito. Por isso que eu digo, era o contrário da sua mãe. Minha mãe era toda emperequetada, acessórios, conjunto, gostava de umas roupas mais modernas, assim. Nunca vi com essas roupas clássicas e tradicionais. Calça jeans, camisa branca, camiseta. Nunca vi minha mãe usando camiseta. Não sei, assim, essas de malha, que tem alguma coisa, mas camiseta, t-shirt básica, nunca. Minha mãe não era uma pessoa básica. Eu acho que essa parte não básica eu acabei pegando dela. Não, Sim. e assim, a minha até maquiagem, por exemplo. Quando eu via minha mãe maquiada, então no máximo, uma máscara de cílios e um batom. Máximo. Tipo, pra pele, vou passar um negocinho aqui, mas não me vem com base, corretivo, e sombra, e blush. Não. O que tem aí pra passar? Vou passar uma máscara de cílios e batom. A minha mãe é a personificação da pessoa que tem um estilo esportivo. Totalmente, assim, nos acessórios, em tudo. Minha mãe até hoje, assim, acessório minha mãe não usa. Ela... Nada, nem pontinho de luz? Nada. Quando tem um evento, casamento, minha mãe não usa nada. Quando ela engravidou de mim, acho que ela engordou demais, ela perdeu a aliança. Ela teve que cortar a aliança para tirar do dedo, porque ficou muito inchada. E desde então, ou seja, eu tenho 37 anos, minha mãe não usa mais acessórios. Então, por exemplo, vai ter um casamento. Tudo bem, vou usar um anel, um brinco, mas no dia a dia... Não usa. Não usa, porque são coisas que incomodam. Entendi. Eu amo, isso aí eu já gosto. Mas também você vê que não é nada muito grande, né? Tudo bem que também faz parte do meu estilo pessoal, né? Então tem um pouco mais de dramaticidade, tem um pouco mais de peso, mas Você não vai me ver, tipo, com o brinco, 50 o colar. acessórios. Não, tipo, eu vou escolher aquele e acabou. E tem alguma coisa que a sua mãe fazia nela ou em você que você fala assim, não, isso nunca mais vou voltar a fazer? Acho que foi algo que me incomodou muito quando era criança e não rola mais. Nossa, não, eu acho que nunca mais fiz trança no meu cabelo. Porque, não é assim, porque, não é que nunca mais eu vou fazer. É porque me pesa. Sim. Sabe? Eu acho que o cabelo trançado é uma coisa... Então, minha mãe usava bastante quando eu era criança, fazia bastante trança para ir para a escola. Mas depois que eu me tornei adolescente, assim, adulta, nunca mais eu fiz uma trança. Até porque falta minha habilidade, entendeu? Então, minha mão começa a fazer alguma coisa que minha mão começa a doer. Eu já não sei. Hoje, até para fazer babyliss no meu cabelo, eu já, tipo, vai cair meu ombro, porque eu já não sei onde eu tenho que colocar a força. Mas a única coisa, assim, que eu me lembro... E tem alguma coisa do estilo dela que fala assim, não, pra mim não serve de jeito nenhum. Eu não te vejo muito de tênis, mas eu sei que você tem. A única coisa que eu não uso, por exemplo, é All-Star. Porque me dói o pé. Acho bonito, não gosto, mas assim, tênis eu uso bastante. Minha mãe usa. All-Star? Minha mãe usa All-Star. Entendeu? Minha mãe usa All-Star, calça jeans e camiseta. E All-Star é uma coisa que eu não consigo usar, mas assim, eu uso tênis. Eu gosto de tênis bastante, assim. Acho que você me vê pouco de tênis. Te vejo pouco mesmo. É porque eu sou apaixonada pela sandália. Aí é que tá, um ponto do nosso estilo, né? Da parte do autoconhecimento, do reconhecimento. Porque o meu estilo pessoal no vestir, ele é tão clean que eu preciso de alguma coisa para despontar. Sim, e aí eu vou pro sapato. Sim. Se eu ficar colocando tênis, apesar de eu gostar bastante, onde é que tá o diferencial? Sim. Ele não existe, então eu abro mão, mas eu gosto bastante de tênis. Mas assim, hoje eu tenho, claro, nem se compara, gente, eu devo ter aí uns 3 pares de tênis e de sandália eu devo ter uns 40. Vou falar baixinho aqui. Ninguém escutou. Ninguém ouviu, entendeu? Mas é isso, porque eu preciso da minha válvula de escape, coisa que a minha mãe jamais faria. Isso a minha mãe jamais faria. Tipo, ter 40. Não, ou ter um sapato que chame muita atenção. Entendi. Entendeu? Isso aí eu não puxei dela, não. Eu acho que eu fiquei com implicância com faixas e cintos. Porque minha mãe sempre... As roupas tinham faixas ou cintos. Minha mãe gostava de cinto. Atualmente eu acho que ela nem tem usado muito, mas ela usava. E as roupas que ela me vestia sempre tinham uma faixa ou um cinto. E aquilo sai muito do lugar. Muito.
a não ser que assim, seja milimetricamente preso na roupa, então acho que eu atualmente não uso nem faixa nem cinto por causa disso. Acho que eu peguei um pouco de... Porque nas festas, eu tava brincando, de repente ela fala, vem cá, e me ajeitava, ajeitar a faixa de cinto. Então acho que eu peguei implicância. Eu acho lindo quando eu vejo, por exemplo, até mesmo quando eu boto em alguma vestimenta minha um cinto, eu falo, poxa, realmente compõe. A gente, dentro da consultoria de imagem, tem essa percepção de como é que um cinto arremata um look, como é que uma faixa é capaz de também arrematar um look, etc. Só que eu acho que isso foi o que veio de, parece que eu fiquei com a memória de que é uma coisa que vai sair do lugar, que eu vou ter que ficar ajeitando, que dá trabalho, então faixa ou cinto foi algo que eu acho que abri mão. Eu acho que tem uma coisa que eu ainda, assim, são os brincos. Porque eu acho lindo o brinco grande. Eu olho, eu falo, nossa, que lindo. Até comprei, já ganhei de presente. Mas eles ficam lá na gaveta usando. Inclusive, eu comprei um recentemente, esses dias, para usar. E vou me forçar a isso. Porque a minha mãe falava isso. Qualquer coisa, né, o estilo dela, qualquer coisa que pese, qualquer coisa que balança, qualquer coisa que pega, eu tenho vontade de jogar longe. E eu agarrei esse negócio pra mim, que qualquer coisa que balança, que me incomoda, eu tenho vontade de jogar longe. E às vezes eu acho o brinco lindo, maravilhoso, aí eu coloco em mim, eu já vejo um negócio, um trambolho, que eu falo, não, pelo amor de Deus, isso aqui tá batendo no pescoço, tá? E talvez, se eu me propusesse a usar mais, sabe? A experimentar mais, talvez eu mudasse um pouco de ideia. Porque normalmente é assim, né? Se você experimenta, você acostuma e muda um pouco de ideia. Mas isso é um traço que eu trouxe da minha mãe. Mas os cintos eu tô tentando voltar. Mas eu ainda não sou aquela pessoa, tenho milhões de cintos por causa disso. Porque eu fiquei com esse trauma. Mas eu entendo, porque a gente traz coisas da nossa mãe, né? Não só. E isso que eu ia perguntar, não só da sua mãe, mas das suas outras referências maternas, tipo a avó, você também tem alguma coisa que você traga pro seu estilo? Olha, minhas duas avós, elas eram também super básicas. Assim, minha avó, por parte de pai, por exemplo, nem orelha furada ela tinha. Ela, sabe, assim, era super... Também, minha avó faleceu, já ia fazer 90 anos, tinha 89 anos. A outra tinha uns 78, ia fazer 80, mais ou menos, quando faleceu. Não, a mãe da minha mãe... Gente, como é que é verdade? Vamos lá, a mãe da minha mãe, é um case. Sabia, viu? Gente, sempre tem. De onde foi que a minha... Talvez, é isso. A minha avó, a mãe da minha mãe... Cansou era uma pessoa, sua mãe, cansou. Cara, ela era muito assim... A minha avó, até antes dela ter um AVC, ela era a pessoa mais assim, você chegava na casa dela, tipo, 7 horas da manhã, ela estava... Atriz de novela montada na sala. Impecável. Suzana Vieira, impecável, atriz de novela na sala. A casa estava totalmente arrumada, sabe, impecável, nada fora do lugar, e a minha avó também. Então eu falo, isso é uma pergunta mesmo. Eu acho que a minha avó cansou a minha mãe. Porque a minha avó era assim, unha feita, e a unha grande, vermelha, cabelo sempre tingido. Minha avó só deixou o cabelo ficar branco, aí com mais de 70 anos, quando ela teve AVC, e aí ficou mais difícil dela, né, se cuidar. Mas até então, o cabelo da minha avó era tingido, a roupa passadérrima, sabe aquela roupa tipo, furacão aconteceu, o cabelo dela não sai do lugar, nem a roupa, tava tudo perfeito. A unha dela era sempre muito bem feita. A irmã da minha mãe, por exemplo, minha tia, tinha um cabelão lindo, maravilhoso, preto, sempre usava muitos acessórios. Unha muito... A minha tia chegava a não lavar o cabelo em casa, ela lavava o cabelo só no salão, de tão comprido que era o cabelo, de tanto trabalho que dava. Cuidava tanto, e era sempre maquiada, batonzão vermelho, unha feita. Eu acho que elas cansaram minha mãe. Eu acho que elas cansaram a minha mãe. Devem ter cansado sua mãe, porque... Cansaram. A família da minha mãe, a família do meu pai não. A minha avó, a paterna, não. Ela já era mais básica, mais simples mesmo, né? Mas sua mãe devia ver o trabalhão que dava aquilo, falou, não quero pra mim, não quero pra mim, não. Não, 7 horas da manhã tem que estar assim. E minha avó ainda falava pra minha mãe, mas que mulher preguiçosa. Como assim, 7 horas da manhã, você não tá... A minha avó... Não tá impecável. Não tá impecável. E minha avó era essa pessoa, 7 horas da manhã. Se eu fosse na casa dela, ela estava... Acordei assim. Minha avó era assim com cabelo. Tanto que ela morava no final... Desde que eu me entendo por gente, minha avó morava comigo, com meus pais, com minha mãe, né?
E no apartamento dos meus pais, tinha um móvel na frente da porta de entrada e saída de casa. Minha avó, dentro da gaveta, tinha um vidro de laquê. Então, ela ia sair pela porta, ela abria a gaveta, espirrava o vidro de laquê para o cabelo sair armado e impecável para a rua, para ela voltar com o cabelo como estava. Isso é muito engraçado, porque como eu era criança, e antigamente laquê tinha um cheiro, assim, insuportável. Era muito, muito fedido. Eu não lembro. E aí, como ela fazia, ficava a nuvem de laque, aquele cheiro, eu falava, meu Deus, eu nunca vou usar esse negócio. Tanto que eu só vim usar fixador de cabelo quando eu fiquei adulta, depois, que atualmente fixadores são bem mais leves, né? Leves, tem de vários tipos, que fixa muito, que é mais ou menos, que é pouco, e os cheiros são muito mais agradáveis. Porque no início, era quase uma intoxicação com aquele negócio. Eu falava, nossa, nunca vou usar isso, nunca vou usar isso. Primeira vez que fazer um penteado, que a pessoa falou, vou passar com fixador. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Claro, já não era a mesma coisa, mas aquela lembrança que eu tinha de criança era muito engraçada, porque minha avó saía com o cabelo impecável, que eu pegava, assim, jogava o laque e saía. E minha avó tinha muito mais cabelo que a minha mãe, né? Então, eu tinha essa referência. A pessoa que tem mais cabelo, que vai fazer o volume, que vai arrumar, vai ficar com... E vai ter que usar o laque. É muito engraçado essas referências que a gente tem. Minha avó também fazia unha, igual a minha mãe. Então, você falou da unha também. As minhas tias paternas, convivi demais com elas, né? Todas elas faziam unha todo final de semana. Então, desde que eu tenho 11, 12 anos, eu mesma fazia minha unha todo final de semana. Eu, minha prima e minha irmã cresceu com isso. Assim, você não via minha irmã, minha prima... com a unha lascada, com o esmalte saindo. Era 11, 12 anos. Tipo, se tivesse que pintar a unha 2 vezes na semana, a gente pintava. Mas sua irmã também faz a unha dela? Minha irmã também. Você ainda faz as suas unhas? Não, hoje não faço mais. Porque o que acontece? Vamos lá, né? Você tem o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Quando você vai... Eu sou destra. Faço a mão esquerda também. Muito bem. Quando eu vou... Aí, pra tirar a cutícula, fica bonitinho. Mas na hora de pintar, não sei o que acontece. Que, tipo, você perde total coordenação motora e eu não faço mais a minha unha. Porque eu levo 2 horas, então eu prefiro pagar pra fazer na época de colégio eu também fazia minha unha, e aí às vezes eu trocava, etc. Só que era isso, né? Na época do colégio você não tem tantos a fazer, você fala assim, vou fazer... Fazer unha, tem nada a fazer unha. No meu colégio ainda não tinha celular, era só telefone fixo. Aí é aquele negócio assim, botava o telefone aqui, prendia com o ombro e ia fazendo a unha, falando com as amigas. Então, uma vez meu pai falou, não é possível você ficar pendurada no telefone esse tempo inteiro. Porque era uma das formas que eu usava para fazer. Botava o telefone aqui, ia fazendo a unha, depois trocava, para não ficar torta, né? Ia fazendo assim e conversando. Então, mas podia levar 2 horas, não tinha nada pra fazer. Não tem que fazer, ficar do sábado inteiro fazendo a unha. Eu lembro que a gente se reunia... não tinha rede social? Não tinha mais o que fazer, entendeu? Fazer a unha. Então se reunia, por exemplo, eu, minhas primas, minha irmã e minhas tias. 3 tias. Sábado, vamos pegar pra fazer a unha. Uma faz a mão da outra, uma ajuda a pintar. E acho que isso também foi uma herança feminina, assim, sabe? De quem maternou ali do meu lado. Aí eu tenho uma dúvida. Com exceção da imagem. A gente vamos lá para o pilar da imagem, né? Aparência, comportamento e comunicação. Então, aparência, ok. Com relação à comunicação, você herdou alguma coisa da sua mãe? A minha mãe fala com as mãos. Minha mãe é muito curiosa. Ela é muito curiosa mesmo, assim, de querer saber o que está acontecendo. E... deixa eu ver se eu herdei mais alguma coisa da minha mãe, assim, de comunicação. Tom de voz. As vozes de vocês são parecidas? Não acho que a gente tenha a voz parecida, não. Eu acho que eu também herdei um pouco da reatividade dela. Como eu vi minha mãe muitas vezes sendo reativa, principalmente em prol dos filhos, quando isso acontece com o Heitor, eu acho que eu também sou assim. Porque eu entre aspas, ela sempre foi comigo, sempre deu certo, tô eu aqui viva, bem, ela sempre foi uma boa mãe, então, quando eu vejo alguma coisa acontecendo com o Heitor, eu também sou assim, reativa, etc., porque na minha cabeça, de uma forma não racional, isso é uma das coisas da proteção do filho, exatamente. Essa parte do comportamento, sim, mas eu não acho nossa voz parecida, acho que aí a gente tem uma coisa que é o completo oposto. Minha mãe é muito atrasada. Muito atrasada. Muito. Não, sabe aquele meme que tem na internet? Se você tivesse que dar R$1 milhão pra alguém que com certeza nunca vai chegar na hora,
Sua mãe. Minha mãe, qualquer coisa, ela é muito atrasada. E eu sou muito pontual. Eu sempre chego antes, eu nunca chego depois da hora. Pra chegar atrasado tem que acontecer uma hecatombe. Sério? Você vê. Nem, ó, pode perguntar. Nem com o trânsito aqui de São Paulo eu chego atrasado nos lugares. Normalmente chego antes da Natália, sempre. Porque eu tenho horror e ela é muito atrasada. Eles são comportamentos completamente opostos. Tanto que, às vezes, depois de adulta, né, eu falava assim, vou dizer outro horário pra minha mãe, vou dizer um horário mais cedo, vou dizer não sei o quê, porque tem esse negócio de ela ser mais atrasada. Eu não sou muito pontual. Nossa, acho que eu herdei a questão da comunicação com a minha mãe, porque minha mãe é bem assertiva. Mas a voz de vocês é parecida? Putz, eu não... Então, quando a gente ouve a nossa voz, a sensação que a gente tem é que é diferente, né? Mas as Sim. pessoas dizem que eu, a minha irmã e a minha mãe temos vozes muito parecidas. Eu lembrei de um detalhe, a minha mãe é fumante. Minha mãe também é. E o fumo, ele altera não só as cordas vocais, mas várias coisas. Deixa mais rouco, né? Mais grave. Dentes, etc. Então, minha mãe sempre foi fumante. Então, eu também não sei como é que é a voz dela, assim, sem o fumo. É verdade. Também tem essa questão, porque minha mãe também é fumante desde os, 17 anos. Pois então, faz 40 anos que minha mãe fuma. Então, eu conheci a minha mãe já com aquela voz. Exato. Sei. Aí eu não sei. Pra mim é diferente. Mas... para algumas pessoas falam que, principalmente eu e minha irmã, a gente tem a voz, assim, meio parecida no telefone, e com a minha mãe um pouco. Mas eu acho que não só a questão do tom de voz, assim, né, mas do tom de voz na questão da assertividade, enfim, da forma como a gente fala. Sim. A minha mãe sempre falou muito sobre isso pra mim, assim, Natália, se você acredita no que você fala, se você não tá ofendendo ninguém, você tem que falar. Com segurança, né? Com segurança, entendeu? Se você tem segurança, se você acredita essa é a tua verdade, então você vai lá e fala. Então eu nunca tive vergonha de falar. Minha mãe sempre foi, eu desde criança, 11, 12 anos, eu lia muito Agatha Christie e Sidney Sheldon, por conta da minha mãe. Então imagina uma criança de 11 anos, 10 anos, lendo os 12 livros de Agatha Christie. Então tinha um vocabulário muito, acho que muito extenso e essa voz muito ativa, persuasiva, até pelas leituras que minha mãe indicava. Então, eu acho que a minha mãe era uma pessoa persuasiva pelas leituras que ela tinha, e eu acabei herdando isso porque ela me ensinou, né? Não era só a forma como ela falava, minha mãe sempre foi incisiva, é isso daqui. Tanto é que em casa, pai, te amo, você sabe disso. Mas a voz é da minha mãe, entendeu? Meu pai era assim, não era tipo, vai falar com teu pai, não, vai falar com a tua mãe. Se a tua mãe falar que sim, é sim. Se sua mãe falar que não, é não. E meu pai, ele pede pra não entrar nesses debates. Resolve com a tua mãe lá, vê com a tua mãe, que ela é chata, prefere paz ou ter razão? Paz. Meu pai é paz, libriano, todo tipo, não vou brigar por isso não, imagina, que é isso, entendeu? E a minha mãe, assim, isso é um ponto. Eu não sei se eu sou assim, mas a minha mãe é assim, mas eu quero alguém que briga, que fale. Meu pai é assim, amor, licença, bem, eu tô vendo a TV, você pode ser... Minha mãe pulando na frente da televisão, eu quero alguém que fale. Meu pai, eu tô vendo o jogo, você pode dar licença, é assim, sabe? Então, acho que meu pai é essa pessoa. Então, isso eu não herdei do meu pai. Eu acho que eu tô ali fazendo, às vezes, o meio de campo, mas eu costumo ser mais persuasiva, mais assertiva na minha comunicação por conta da minha mãe. Meu pai é uma pessoa direta, ele falou uma vez, pronto, acabou. Minha mãe... E aí eu acho que essa questão de perguntar, de questionar muito, ela me deu muito espaço para eu perguntar. Então, se eu não... tudo bem, às vezes a resposta dela era assim, Natália, não, porque eu sou sua mãe, acabou. Sim, claro, a resposta é essa. Graças a Deus, atualmente eu já ganhei esse direito. Usa. Eu não consigo usar ainda, entendeu? Eu não consigo usar. Mas muitas vezes a resposta em casa foi essa, eu sou sua mãe e acabou. Não é não. Mas ela sempre me deu espaço para questionar. Então, se eu não concordasse, eu ia falar, tá, não, mas por quê? Entendeu? Mas por quê? Então, eu nunca tive problemas nos lugares onde eu trabalhei, com as pessoas com que eu tinha que lidar, mesmo, assim, superior, líder, de entrar na sala e falar, bom, tá acontecendo isso, a gente tem que fazer desse jeito. Você pode me explicar melhor por que a gente precisa fazer assim, não assim? E isso é uma coisa, é um traço que eu trouxe da minha mãe também, sabe? De ser questionadora. Eu acho também, assim, essa parte de perguntar algumas coisas, eu acho que eu também trouxe da minha mãe. Mas ela não era tão enfática quanto
a sua. Minha mãe sempre foi a pessoa do não conflito. Ela só vai pro conflito quando realmente precisa. Fora isso, ela é do não conflito. Ela sempre tenta, de alguma forma ou de outra, apaziguar os ânimos. Meu pai é Diferente assim. de mim. Eu não sou essa pessoa. Sou é isso, assim, assim. Tanto que isso é uma das críticas que eu já fiz a ela algumas vezes, de você tinha que se posicionar mais, não sei, porque ela é do não conflito, ela sempre tenta ver os dois lados, ela é uma pessoa mais política do que eu. Conciliadora, assim. Mas mais política do que eu. Eu também não sei se é porque ela trabalhou muito tempo em ambiente público de hospital, posto de saúde, então ela teve que desenvolver isso. Mas eu não sou assim. Não, assim, a minha mãe, ela é mais assertiva, assim, sabe? Então, tanto eu quanto os meus irmãos, cara, socorro, eu tenho uma irmã que é escorpiana advogada. Então, tipo, a Suzana com 15 anos, com 10 anos, era assim, eu quero colocar um piercing. Era assim, entendeu? 11 anos. Meu pai, Suzaninha, olha só, pai, eu quero colocar um piercing. Era assim, entendeu? Com 10 anos. E sua mãe? Minha mãe, jamais, assim. Entendi. Não, era assim, a minha mãe falava assim, quando você tiver 15 anos, Suzana, quando você tiver 15 anos, a gente conversa sobre isso. Porque a minha irmã, com 11 anos, ela já queria colocar um piercing e pintar o cabelo de vermelho. Era assim. Minha mãe, não vai. Vai lá, conversa com teu pai. Mas eu quero que não sei o que, enfim, né? Criança, tal. Meu pai falava assim, não, Suzana, volta quando você tiver 15 anos. 15 anos, não. Ele, 18. Meu Deus, aí a casa caía, sabe? Era assim, mas eu acho que a gente herdou muito isso da nossa mãe. Eu, meu irmão e minha irmã. Vamos lá conversar, entendeu? Não é não. Peraí, é não por quê? A gente precisa entrar num consenso Mas aqui. tem hora que toda mãe fala, chega uma hora que eu falo, não porque eu sou sua mãe. Porque eu decidi, eu sou sua mãe, pronto. Então, assim, é uma prerrogativa que eu ganhei na vida, graças a Deus. Porque é uma prerrogativa que você não pode lançar toda hora. Sim. Mas é importante. E é engraçado que, assim, uma das coisas que eu tento levar pro Heitor, enquanto mãe, é essa parte do autocuidado, dele se achar bonito, de, acabou de se vestir, se olha no espelho, tá se achando bonito, etc. Porque eu acho que a mãe traz muito disso pra filha, mas não traz tanto disso pro filho. Isso não é uma cultura... E, assim, herança materna, pro filho ou pra filha, não importa, né? Mas eu acho que a mãe acaba não trazendo isso pro filho. E acaba que muitos homens não têm essa consciência do... Atualmente mais um pouco, mas antigamente não tanto. Quero me arrumar, quero me sentir bonito, quero ter uma imagem, sei lá, diferente ou mais arrumada, e eu tento levar isso pro Heitor. Tanto que atualmente ele já sabe, ele fala, olha assim, fala, tô bonito. Gostei. Ele tem um pouco disso que eu acho que ele me viu fazendo e eu até mesmo cultuo isso. Eu acho que com relação à imagem eu tenho um pouco dessa lembrança, assim, da minha mãe ter falado, não, tipo, você é bonita, se arruma. Minha mãe, acho que o lado dela, da minha mãe, foi muito mais sempre pro intelectual, sabe? Sim. Então era muito assim, ela falava assim pra mim, fala, né? Filha, a única coisa que não vão tirar de você é teu conhecimento. Então, se você conhece, ou se tem alguma coisa que a gente vai poder deixar pra você, teu pai, tua mãe, que vão poder deixar pra você, é o teu conhecimento, é o teu estudo. Então, vai lá e estuda. E isso, acho que foi uma coisa que eu agarrei tão forte da minha mãe, que eu falei assim, meu Deus, se eu tiver que vencer na vida... Vai ser estudando. Vai ser estudando, porque herdeira eu não sou, entendeu? Milionários, meus pais não são ricos. Então, assim, vou ter que estudar. Casei com um milionário? Não, casei com um milionário. Então, vou ter que estudar. É isso. Então, eu agarrei esse negócio da minha mãe e acho que essa questão do estudo, assim, do conhecimento. E ela sempre falava assim pra mim, essa aqui, algumas escolhas que eu fiz na minha vida foram minhas. Foram minhas escolhas. Não precisam ser as suas. Não são as suas. Então, se você achar que pra você tem que ser diferente, eu vou te apoiar. Diferente. Eu vou te apoiar. Então, isso me ajudou muito na primeira carreira que eu tive, depois que eu fiz a minha transição, que eu sabia que não importava o que acontecesse. Minha mãe e meu pai iam estar lá. E eu acho que essa validação dos nossos pais são muito importantes. Porque quando e eu vejo isso através de alunos, das mentoradas e tudo mais, porque principalmente a mãe, eu vejo essa relação muito com as mulheres que eu trabalho, né? Se elas não validam, a mulher cresce achando que ela não merece, que ela não pode, que ela faz pouco, sabe? Que ela não merece ter o dinheiro que ela tem, que ela não é suficiente. E aí hoje eu percebo quanto que a validação da minha mãe foi importante, porque era assim, tá,
Natália, é não. Tá, é não por quê? Bom, é não pra você até aqui. A partir de agora vai ser sim, porque eu acho que tem que ser assim. E eu acho que essa validação da minha mãe de você pode ir lá e pode mudar foi muito importante. Para mim, a questão de estilo foi muito relevante, mas principalmente a questão do comportamento e da comunicação, acho que muito mais forte do que a tal estilo. Mas eu acho que é também porque a gente não percebe o estilo. A não ser que a gente pare para pensar, por exemplo, desde que a gente decidiu esse tema, comecei a pensar, né? O que eu trouxe da minha mãe para mim. E assim, aí eu lembrei a unha, o perfume, o conjunto, mas não é algo que a gente tem essa percepção automática. Geralmente a percepção automática vem disso, de comportamentos, de falas, de forma como ela tratava, por exemplo. Você me perguntou de comportamento. Tem uma comunicação da minha mãe que é repetir as coisas. Minha mãe sempre repetiu. Por exemplo, eu ia pra night. Não aceita nada de ninguém, bebe só do seu copo, não aceita copo de ninguém, não deixa seu copo exposto, não cheira o perfume, não sei mais o que, não vai sozinha, não faz... Então, assim, ia toda a repetição todas as vezes. Então, se eu saía no sábado e no domingo, eu escutava isso. No sábado, eu escutava no domingo. Sempre, era uma repetição. E eu repito muito. E aí eu acho que esse comportamento da repetição do... Heitor, não faz isso, não sei o que lá. Heitor, não. E... toda vez que eu faço isso, eu falo, poxa, tô igual a minha mãe, de repetir alguma coisa. Por exemplo, quando ele começou a descer sozinho pro play, às vezes, não chega na beira lá do play, não pode ir lá pra baixo, não pode botar, não pode se debruçar na grade, não pode não sei o quê, toda vez. Não pode não sei o quê, vai descer vai pra piscina com os amigos, não pode brincar de afogar, não pode... Aí eu repito todas as vezes. Eu acho que isso é um comportamento que a minha mãe tinha, comportamento / comunicação que ela tinha, que eu peguei pra mim, porque na minha cabeça fez efeito, né? Tanto que nunca aceitei nada de ninguém, nunca não sei o quê, né? Então, essa parte da repetição, eu trouxe dela, isso é um fato. Eu não tenho filhos, mas assim, a minha irmã pode dizer, porque a minha irmã tem 13 anos de diferença pra mim, e ela falava que eu era mãe chata, porque tudo que a minha mãe falava, eu repetia pra ela. Eu falava pra Suzana, então, tipo, que não pode fazer, não pode fazer. E com a minha mãe, era assim, não aceita nada de ninguém. Minha mãe fuma desde muito jovem, ela falou assim, Natália, eu fumo, você não tem que fumar. Você vai fumar se você quiser experimentar. Tanto é que, assim, para uma pessoa que tá em casa, que você sabe que tem um maço de cigarro em casa, você vai poder pegar a hora que você, quando você é adolescente, você pode pegar escondido. Eu nunca fiz. Nem eu tinha horror. Eu sou a pessoa mais careta do somos mundo. Duas. Eu sou a pessoa mais careta, porque eu nunca experimentei nada. Eu sempre achei aquilo tão fedido que eu nunca tive vontade. Pois é, eu também, entendeu? E minha mãe falava assim, ela nunca me incentivou. Mas você sabe que o negócio estando dentro de casa, a hora que você quiser, você vai até pegar escondido. Eu nunca nem quis, porque minha mãe falava... Eu acho que eu tinha tanto medo também, sabe? Minha mãe falava assim, Natália, se eu pegar você fazendo alguma coisa errada, não vai viver, entendeu? Não, mas eu acho que o meu problema era... Como eles fumavam em casa, eu ficava com cheiro de cigarro. Então, quando, por exemplo, detestava. Quando eu ia pra night, assim, adolescente, comecei a sair. Eu tomava meu banho, entrava dentro do quarto, me trancava dentro do quarto. Às vezes minha mãe fala, não fala comigo. Porque eu vou ficar cheirando a cigarro. Eu vou chegar na social, com os amigos, cheirando a cigarro. Eu não gostava disso. Isso nunca me incomodou, sabia? Jura? Cara, assim, nunca me incomodava demais. As pessoas podem fumar do meu lado, eu não tenho problema nenhum. Pois é, as pessoas podem, mas eu não quero chegar cheirando a cigarro. Sim, entendo. Sair, eu já sei que eu vou sair. Porque antigamente todo mundo fumava. Nem sei se atualmente as pessoas fumam ou não, mas antigamente todo mundo fumava. Então você saía cheirando a cigarro. Aí você chegava em casa, tomava banho pra tirar aquilo do cabelo, não sei o que, não. Mas eu não gostava de chegar no lugar cheirando a cigarro, porque eu não fumava. Sim. E eu acho que assim, eu sou muito careta mesmo por causa dos meus pais. Não tenho a menor dúvida, assim. Não aceita nada de ninguém. Não vai beber nada do copo de ninguém. É isso. Você questione tudo que as pessoas forem... Então, assim, eu ia pra balada pra beber água. Eu bebia água, literalmente. Tipo, malemar um suco, entendeu? Eu fui começar a beber bebida alcoólica mesmo, eu já tinha quase 19 anos. Eu fui até um pouco depois, porque eu era motorista da rodada. Então eu nunca bebia porque eu era que dirigia, porque eu não confiava nas pessoas dirigindo. Então eu dirigia. E aí eu nunca bebia por causa disso. Tanto que eu combinava com a minha mãe, olha, eu vou sair quando amanhecer, eu estou saindo de casa. Aí amanhecia, eu saía de onde eu estava pra estar em casa. Minha mãe já sabia. Então ela podia dormir, porque ela sabia que eu estaria no local e eu não ia beber. Nossa, minha mãe era super isso, assim, não vai beber, não vai fumar, não vai aceitar nada. Eu falava, tá bom. Tanto é que assim, gente, dependendo, não sei, você não precisa
não tá relacionado só ao meio, né? Dependendo em uma determinada idade, você vai ter amigos que usam Sim. drogas ilícitas. Acontece, entendeu? E as pessoas oferecem. Figurinha do WhatsApp. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, entendeu? E amigos assim, amigos, né? Oferecendo. E aí, Nath, quer? Não, obrigada. Não, obrigada. Assim, eu sempre fui mais por conta de orientação da minha mãe. Então, isso eu ouvi muito. Obrigada, mãe. Essa repetição, Obrigada. pois é. Essa repetição, eu peguei dela. E todas as vezes eu fico pensando. Aí eu lembro, sabe, da mãe falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí outro dia ela falou assim, você já falou isso pro Heitor? Eu falei, claro que já, mãe. Ela, mas mais de uma vez? Eu falei, claro que já. Ou seja, até hoje ela continua repetindo as coisas que ela acha que eu tenho que falar pro Heitor. É. Ai, gente, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu amo a minha mãe. Eu também. Né? Tem muita coisa que, tipo, acho que a gente só vai entender, só vai perceber depois que a gente amadurece, né? Depois que a gente cresce. A gente só entende depois de uma determinada fase da vida, depois de umas porradas que você toma. Não, né? E assim, o importante é que quem tá escutando e quem tá vendo, né, perceba que não é só a mãe biológica do que a gente está falando. É a figura, né? É a figura materna. Por isso que a herança é herança materna. Porque, às vezes, ao longo da vida, a gente tem várias figuras maternas. Foi o que eu falei da minha avó, do laque do cabelo, de eu não queria isso pra mim, porque por causa do cheiro, etc. Então, você tem várias figuras maternas ao longo da vida. Pode ser a sua mãe, como pode não ser, pode ser uma avó, pode ser uma tia, e uma etc. professora, às vezes, né, faz esse papel. Eu falo, minha irmã falava que eu era a mãe chata dela. Até hoje a Suzana fala que eu sou a mãe chata dela, porque não bastava minha mãe falar alguma coisa, eu ia lá e eu tinha que repetir. E se minha mãe não estivesse, eu tinha que falar, eu sou a irmã mais velha. Então, gente, a síndrome da irmã mais velha é um negócio tenso, entendeu? Porque assim, não adianta, por mais que a gente queira, não sei, tô aqui falando por mim, ou pela maioria das pessoas que eu conheço, né? Assim, a gente carrega essa responsabilidade em nome dos nossos pais. O que para a psicologia também não é bom, né? Porque cada um tem o teu papel para assumir na relação, mas a gente acaba fazendo esse papel também quando é irmão mais velho. Isso acontece muito. Eu também sou irmã mais velha. Eu acho que, sim, a gente toma uma responsabilidade que não é nossa, mas que não tem muito jeito. Porque a gente acha que a mãe também está esperando essa responsabilidade nossa. Não tenho dúvida. Putz, na falta, era isso, assim, sabe? Se eu não estiver aqui, a Natália vai dizer pra vocês, meu Deus, a Natália. Tipo, a Natália vai ter que dizer o que tem que fazer. Quem é? Cadê? Quem é essa pessoa? Meu Deus, sou eu. E aí a gente acaba assumindo essa responsabilidade. Mas, enfim, assim, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente traz da nossa família, do nosso pai, dos nossos irmãos também. Eu tenho uma pergunta. Você já saiu para o shopping com a sua mãe? Vocês costumam fazer compras juntas? Já foram? Já. Não, assim, muito difícil a gente fazer compras juntas, né? Mas sim, já fizemos. De vez em quando, assim, precisa alguma coisa. Aí e tranquilo? Mais ou menos, porque acho que hoje, como o meu repertório é maior, eu tendo a insistir em algumas coisas para ela comprar. E não é dela, mas dá um exemplo que é muito bacana. Ano passado, eu dei para os meus pais uma viagem de presente. A gente foi para a Europa, era o sonho da minha mãe conhecer Paris, e fui levar minha mãe para Paris. E aí, fomos, lá ia ser final de primavera, né? Já estava começando a esfriar. E eu falei assim, mãe, vai estar frio. E ela, não, tô acostumada com frio. Eu falei, não, mãe, vai estar frio. Frio. Não, mas eu tenho um conjunto aqui que eu acho que é ótimo. Eu falei, olha só. Eu não paguei pra você tirar uma foto embaixo da Torre Eiffel, pra você ir de conjuntinho. Vamos comprar um casaco legal, bacana, tá bom. E minha mãe super esportiva, básica, mas também por quê? Por conta do ambiente aqui, das pessoas que ela convive, do lugar, né, que ela frequenta. Então a minha mãe é mais básica mesmo. Chegando lá, tava um frio. Primeiro passeio, primeiro dia, chegamos em Paris, um frio. E ela, não, vou com a minha blusinha de lã aqui, um cachecol, tava de bota, de calça. Falei, mãe, segura, mas tudo bem. Eu acho que antes de chegar, tipo assim, a gente foi 30 minutos, 40 minutos caminhando até o primeiro lugar onde a gente ia visitar. Minha mãe já tava congelando. Aí eu falei, mãe, tá vendo? A gente tinha comprado um casaco, ela tinha deixado lá no Airbnb que a gente ficou. E tinha resolvido não levar. Na volta, a gente teve que passar num lugar e comprar um casaco para minha mãe. E a gente estava em Paris. Não é um casaco de moletom, não. São casacos de lã, sobretudo,
né? Normalmente, sobretudo. Elas usam muito sobretudo, principalmente no frio. Aí entramos numa loja maravilhosa. Comprei um casaco, assim, super barato. A gente comprou um casaco de lã maravilhoso, um dos mais lindos da minha vida, que eu paguei, tipo, 50 euros. Eu falei, nossa. Aí comprei um pra minha mãe. Minha sogra tava junto, vou levar 3. Não, porque em princípio era pra comprar um casaco pra minha mãe que tava com frio. Sim. Aí eu comprei um pra mim e minha sogra acabou comprando pra ela também. Entendi. Compramos, enfim. E aí minha mãe comprou o casaco e no dia seguinte, quando a gente saiu pra passear, minha mãe já vestiu o casaco, um sobretudo. Quando ela colocou, ela se viu outra pessoa. E ela não bastou o casaco, porque ela quis comprar uma boina também. Porque tava frio e as parisienses aí usam entrou muita no clima. Ela aí entrou no clima. Pegou o personagem. Aí ela acordava de manhã, quando ela se trocava pra gente passear, ela, tira uma foto. Sabe, tipo, o look do dia, tira uma foto. Aí eu tirava a foto e postava. Aí minha mãe falava assim, vê aí se suas seguidoras dão um like no meu look de hoje, vê como é que fica o look de hoje. Aí a minha irmã, que tava aqui no Brasil, minha irmã falava, olha só como as pessoas mudam, porque aqui no Brasil é calça jeans, camiseta e tênis. Aí ela vai pra França, já quer usar sobretudo e boina. Então, o lugar onde você está te influencia demais. Aí ela começou a sair na rua, ela, nossa, como elas são chiques, né? Elas usam muito sobretudo, elas usam muito casaco, todo mundo de bota, todo mundo de boina. Eu falei, pois é, mãe. Você entende por quê que você ia lá tirar uma foto embaixo da Torre Eiffel, eu queria você com um casaco bonitão? Aí ela, não, então tá bom. Aí a partir dali já entendeu, porque o ambiente também acaba moldando muito, né? Essa foi uma situação inusitada, assim, sabe? Mas foi muito importante também para ela entender que o estilo dela dizia muito respeito sobre o lugar onde ela estava. Ela estava enquadrada também. Uhum. Porque quando você muda o seu, entre aspas, né, seu estilo de vida, naquele momento, ela tinha mudado o estilo de vida mesmo por um curto período de tempo. Sim, as referências são outras, né? E aí o estilo da gente acaba mudando. E você, tem alguma experiência, assim, com a tua mãe? Vira e mexe a gente sai pra comprar coisas, por exemplo, se tiver algum evento no Rio, quando ela gosta da marca, a gente vai junto, aí ela pergunta, o que você acha, não sei o quê, etc. Mas minha mãe nunca experimenta nada. Não, minha mãe também odeia experimentar. Sabe esse negócio de medir em volta do pescoço, a altura? Eu falo, mãe, de onde você tira esses truques? Nunca experimenta, ela olha assim, não sei o quê. Aí às vezes bota na minha frente, como se... Vai ficar bom a gente em você. não tem a mesma altura, a gente não tem o mesmo corpo. Às vezes ela bota assim na minha frente e fala, acho que vai caber, não sei o que. Então minha mãe detesta experimentar. Acho que essa é uma diferença grande. Eu experimento tudo. Se tiver que tirar a roupa 87 vezes para experimentar o que eu quero, eu faço. Por exemplo, uma vez eu queria uma calça jeans. Te enfiar na cabeça que eu queria uma calça jeans, que eu tava sem calça jeans. Eu entrei na Zara. E era uma época que você só podia... Acho que ainda é assim, mas para consultoras deu uma flexibilizada. Mas antes você só podia experimentar 10 peças por vez na Zara. Eu entrei com 55 peças. Não, Isa. Eu entrei 5 vezes. Não. Com 10... Não, falei, não, vou embora sem a calça jeans nem a Você pau. tava mudando seu guarda-roupa? Não, mas eu queria a calça jeans perfeita. Jeans, pelo amor de Deus. Então, assim, isso de buscar a peça até é uma coisa que eu tenho, que ela não tem. Ela chega, gostei, não gostei, não gostei. Eu não. Eu cismei, tá cismado. Vou até onde tiver que ir. Então, saí de lá com 2 calças jeans. Eu experimentei 55. Caraca, mas também depois de 55, se eu não saísse com nada, eu não ia deixar mais você passar pela porta, entendeu? A próxima vendedora ia falar, Isa, não, volta pra trás que não tem nada aqui pra você. Saí com 2, mas saí. Parabéns. Mas eu tenho 0 problema pra experimentar. Eu experimento tudo e eu olho peça por peça. Minha mãe não é assim, ela dá uma olhada assim, em geral, ela não olha peça por peça. Mas a gente faz compra muito tranquilamente. Acho que meio que dá até uma complementada. O único problema é que ela tem que sair pra fumar. Minha mãe também. Pois é. Meu isso pai dá uma quebrada no mood da compra. Porque às né? vezes quando você tá no top da adrenalina, ela fala, vou ali. Eu falo, ai, quebrou o mood da compra. Meu pai, parabéns, fazem 3 meses que meu pai não fuma. E ele já faz, deixa eu ver, meu pai deve fazer mais ou menos uns 50 anos que meu pai fumava. Então ele parou há 3 meses. Mãe, vai no embalo, aproveita, entendeu? Aproveita e para também. É meu pedido pra você. Pois é, esse eu já desisti. Isso eu acho que eu não vou conseguir, difícil, mas né? é bem difícil. Mas é isso, eu acho que é uma homenagem que a gente pôde fazer dentro disso e para que cada um, mesmo quem já não tem mais a mãe tão presente de forma física, consiga perceber em si, né, o que traz de referência materna, seja de avó, seja de mãe, seja de tia, mas que traz dentro dessa referência. E acredite, a gente sempre tem alguma parte da nossa vestimenta, do nosso estilo,
por causa ou em caso contrário do que era da nossa mãe. Exatamente. Mãe, te amo, tá? Também te amo, mãe. Beijo. Nos vemos, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Spotify e no Instagram. E contem aqui pra gente o que você descobriu, o que você trouxe de referência materna. Até a próxima. Feliz Dia das Mães!